seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Esqueceu. Mas vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 12, para juntos meditarmos na palavra de Deus, que é aquilo que nos transforma. Então vamos ler Hebreus 12, dos versículos 1 até o versículo de número 4. Está aí projetado, então vamos ler. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Amém. Glórias a Deus, que o Espírito Santo de Deus possa nos direcionar, nos inspirar, e que possamos sair daqui diferentes da maneira que nós entramos, pelo poder da palavra de Deus. Bom, amados, eu dei o tema a essa mensagem, andando no sobrenatural de Deus. E esse texto, ele tão conhecido, e Deus, ele mostra que ele tem uma carreira, uma caminhada, um percurso que vai nos levar a um projeto que Ele tem para nós. Então Deus tem planos para nós, Deus tem projetos para a nossa vida, sabe, exatamente o que Deus quer exatamente acerca desse mundo para nós, né? Se nós sejamos médicos, se nós sejamos advogado, ou se não uma carreira, vamos dizer, humanamente falando, a gente não sabe. Lógico que Deus até prepara pessoas e fala, mas eu sei de uma coisa, Deus quer que nós, a cada dia, sejamos mais parecidos com Jesus. Jesus, se tem uma carreira do cristão, é ele buscar ser mais parecido com Jesus a cada dia. Então, esse tem que ser o nosso propósito de vida, como pessoas que creem na palavra e creem no Senhor Jesus. Então ele tem uma carreira para nós, uma carreira que tem muitas conquistas, muitas vitórias. Porém, esse texto, ele vai falar que nós precisamos, para atingir esse propósito, nós precisamos de paciência, para percorrer essa carreira, e paciência, aí essa palavra traduzida para paciência é a mesma que é traduzida para perseverança. Então a palavra é paciência ou perseverança. E a paciência ou a perseverança fará com que nós cheguemos ali, aonde Deus quer que nós possamos chegar. Então necessita de insistência, de perseverança, amado, porque é uma luta que nós enfrentamos, porque há grandes oposições para nós chegarmos aonde Deus quer, há grandes obstáculos que enfrentamos nesta caminhada, e muitos param no meio do caminho, muitos desistem, muitos desanimam, como o texto recomenda, para nós não perdermos o ânimo, não desanimarmos. Mas muitos param por não entender esses obstáculos, essas lutas que nós enfrentamos. Então, há oposições. E esse texto que nós lemos nesse trecho fala de dois tipos aí. A primeira que nós podemos numerar é o pecado. Não, o pecado nos rodeia, graças a Deus, que aqui não diz que o pecado está em nós, né? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. Né? As coisas velhas se passaram, e eis que tudo
se fez novo. Então, nós não somos pecadores lutando para ser santos. Hoje, nós estamos em Cristo Jesus, do lado de Cristo. Cristo está em nós, o Espírito Santo está em nós. E o Espírito Santo não está com o pecador. Entendam isso. Nós somos santos lutando para não pecar. Então, é uma questão de lado. Ou você está do lado dos pecadores, ou você está do lado de Jesus. Então, nós estamos com Cristo, estamos lá de cá, lutando contra o pecado. Então, amados, o pecado, ele até pode acontecer de nós errarmos, e acontece, mas ele não faz parte da nossa vida. Ele é um intruso. Então, nós não aceitamos o pecado de uma maneira natural. É assim mesmo, todo mundo mente, todo mundo xinga, todo mundo faz isso. Não, amado, o pecado, ele não faz parte da nossa vida. Então, para aquele que tem o Espírito Santo de Deus, quando acontece dele errar, dele pecar, ele se sente mal, ele fica incomodado, ele perde a paz, ele quer sair daquela situação de pecado, porque ele sabe que isso não faz bem para ele. Isso é um intruso, um intrometido, e ele tem que sair fora. Então há uma luta que nós enfrentamos contra o pecado, né? Muitos estão até usando a palavra de Deus para dizer que o pecado é normal. Não, o pecado não é normal. O pecado, ele é algo a ser vencido. Você não está do lado do pecador, porque se você está do lado vivendo como um pecador, então você precisa se converter, porque você está do lado errado, você está caminhando para o inferno. E aqui é um povo que está com Cristo, né? E nós somos nova criatura, estamos com o Senhor Jesus, estamos do outro lado, mas nós lutamos todos os dias com esse pecado que está sempre por perto. E amados, fala que é uma luta, porque esses versículos que nós lemos, o versículo 4 aí que nós lemos, vai dizer, olha, você tem que lutar mesmo. Mas eu já lutei tanto e não consegui. A palavra de Deus vai dizer, mas você não lutou até o sangue, né? Você não lutou até morrer ainda. Então, ele está falando, é sempre uma luta que nós vamos ter enquanto aqui vivermos. Enquanto estivermos vivos aqui, nós vamos lutar para que o pecado não venha, não entre e principalmente não permaneça em nossa vida. Mas aqui o texto não fala apenas do pecado, o texto fala de algo que é denominado aqui de embaraço, né? Algo que está nos prendendo e dá uma outra conotação. A palavra de Deus diz que nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou testemunhos, muitas pessoas são testemunhas da nossa fé, principalmente no mundo espiritual. Nós, quando declaramos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós o fazemos publicamente, para quem está perto saber quem nós somos agora, e para quem está no mundo espiritual todinho saber, agora eu não pertenço mais ao diabo, ao inferno, agora eu sou uma nova criatura, agora eu pertenço a Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor. E quando você faz essa declaração pública, então você está rodeado de uma tão grande nuvem de testemunha, no mundo espiritual, no mundo físico. No mundo espiritual há uma torcida contra, né? São os demônios, peca, peca, peca. E os anjos, que são a grande maioria, e todos aqueles que estão em Cristo, torcendo, não peca, não peca, você vence, você já venceu, você é vitorioso. Então nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, mas nós precisamos deixar realmente todo o embaraço, né? O embaraço, amado, já está mais perto, mais ligado à nossa vida. O pecado, quem está em Cristo, ele está muito perto, mas não está em nós, graças a Deus, né? Então, nós entendemos que essa mensagem, esse texto vai falar muito mais desses embaraços. Então, amados, quando o texto fala para que nós vamos vencer esses impedimentos, esses obstáculos, essas obstruções no nosso caminho, olhando para Jesus, que Ele é o autor
e consumador da nossa fé, quando fala isso, amados, como fala aqui como superar essas lutas, né? Então, veja, é olhando para Jesus que nós vamos superar lutas que são embaraços. E o que são esses embaraços que não é denominado de pecado? São sofrimentos, amados, sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais. Então, são doenças, são dores que nós temos no nosso corpo. Mas, amados, eu creio que o texto aqui, falando de Jesus, cita muito as dores, as enfermidades emocionais, os problemas emocionais, que são um grande impedimento. Então, eu creio que aqui diz para nós olharmos para Jesus, por aquilo que Jesus passou, e Jesus, então, venceu tudo isso. Então, olhe para Jesus vitorioso, vencedor, que venceu tudo, mas olhe por Jesus, que passou por tudo isso nessa vida, que você também passa. Então, o que Jesus passou? O que nós enfrentamos que são embaraços? Amados, são traições, decepções com pessoas, sabe? São humilhações que nós sofremos, até desprezo que nós recebemos de pessoas, frustrações que nós temos nessa vida e tantas outras coisas que mexem com os nossos sentimentos. Então, fala que o versículo 3 que nós lemos vai falar sobre isso, porque vai falar: olhe para aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Por que contradição dos pecadores, amado? Por quê? Porque Jesus, amado, olha que contradição. Ele se fez homem, ele abriu mão de toda a sua glória, ele veio aqui para pagar o preço do pecado, para salvar o povo, a humanidade, e, amados, e os pecadores que ele veio aqui por eles, que somos nós e tantos outros, para salvar, para resgatar, essas mesmas pessoas, gerou este sofrimento emocional no Senhor Jesus, sofrimento como decepções, traição, humilhação. Olha o que Jesus passou, amados, o tempo todo aqui. Olha o que Jesus passou, enfrentou ali na cruz. Jesus, então, ele sofreu uma contradição, ele padeceu desprezo, ele padeceu, amado, tudo isso que nós citamos. Então, por isso que nós temos que aprender o que é olhar para Jesus, porque Ele é o autor e é o consumador da nossa fé, porque Ele, amados, foi aquele que Ele viveu pela fé, Ele consumou aquilo que Ele mostra para nós, Ele viveu para ser exemplo para nós. E hoje, amados, é um dia de celebrarmos a ceia do Senhor. Ceia do Senhor são as conquistas de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, Jesus Cristo conquistou a nossa salvação, a nossa redenção. Jesus Cristo, amados, pagou o preço dos nossos pecados, sabe? Mas Jesus conquistou tudo para nós, amados. Ele fez a conquista máxima, que é a salvação, mas ele conquistou. As conquistas são grandes e é aqui representado nesta mesa. Então nós celebramos a ceia do Senhor. E ceia, amados, a palavra de Deus diz que é um memorial. Ali em Lucas, né, no capítulo 20, acho que é 22 ou 23, acho que é 23, né? No versículo 14, Jesus, quando ele está instituindo ali a ceia, ele diz, olha, fala do corpo, fala do sangue, e ele fala, fazei isso em memória de mim. E da mesma maneira, o apóstolo Paulo, quando tem a revelação, ali em 1 Coríntios 11, no versículo 24, quando é instituída a ceia, ele fala também
que Jesus disse: fazei isso em memória de mim, ou seja, comemore a ceia em memória. Então a ceia, ela é um memorial. Jesus estabeleceu esta ceia, amado, para que nós possamos olhar para Ele, levantar os olhos, amado. E quando nós olhamos para Jesus, nós não vamos olhar para baixo, nós vamos levantar a cabeça e olhar para o alto. Mesmo quando nós olhamos para a obra da cruz, essa conquista que nós estamos hoje celebrando aqui, nós vamos olhar para a cruz e Jesus morreu no alto, Ele foi pregado no alto, numa cruz. Quem olha para Jesus, quem olhava para Jesus, olhava para o alto. E, amados, e Ele realmente, depois descer o corpo dele morto, foi para a sepultura. Mas Ele venceu a morte. Ele não permaneceu lá embaixo, Ele ressuscitou e subiu aos céus. Ele está nas alturas, Ele está sentado à direita de Deus Pai. Então, para ver Jesus, nós temos que tirar os olhos, amados, do natural, dessa vida, e colocarmos os olhos no Senhor Jesus. E, amados, quando a palavra de Deus fala desse memorial, né? Memorial, o que é um memorial? Jesus diz: tomem a ceia, participem da ceia em memória de mim. É um memorial, e, amados, um memorial é um marco. Isso é memorial. Um marco que, quando nós olhamos para ele, nós lembramos de algo importante. O memorial é algo para nós olharmos, para não nos esquecermos de algo que é tão importante. É para isso que serve um memorial. E a ceia do Senhor é um memorial. Amados, eu digo para você porque o Senhor Jesus fez isso. Porque Ele sabe como é que somos. Ele sabe como é esse mundo. Nesse mundo tem muitas coisas que nos distraem, amados. Nós nos distraímos muito neste mundo, amados, que na realidade, hoje mais do que nunca, quer apagar a memória que temos de Jesus. Eles querem desfazer de todo o memorial, querem acabar, amados. Não ligam das pessoas terem uma religião, mas querem acabar com a obra da cruz, amados. Querem acabar com a palavra. Querem acabar, amados. Essa é a realidade. Se você ainda não se deu conta, então desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Hoje nós votamos aí para o conselheiro tutelar. E a gente passou, né, e principalmente nós divulgamos aí a importância. Aliás, nós ainda, como cristãos, não podemos ser ignorantes, né? Eu, sinceramente, fiquei surpreendido por ver tanta gente naquele colégio votando. Eu fiquei surpreendido. É o primeiro ano que eu me dou conta que eu voto. Precisa de título de eleitor ou de documento de identidade, né? Primeiro ano, amado. E por que surgiu isso? Porque nós vimos que movimentos que querem acabar com a memória de Jesus estão se movendo para tomarem conta das crianças, para poder trabalhar com elas desde pequenas, para que elas não conheçam a obra e nem o nome de Jesus, se possível. Então, estão querendo apagar. Então, eu já li notícias de países que os políticos fizeram um projeto para destituírem, acabarem com as comemorações de Natal. Então, amado, há uma coisa horrível, não conseguiram acabar ainda, mas esse é um projeto humano, apagar o nome de Jesus. Por quê, amado? Porque o cristianismo, a obra de Jesus, a palavra de Deus, é um impedimento para a libertinagem, amado. Para as pessoas fazerem aquilo que elas querem, para a promiscuidade e todo tipo de coisa errada que existe. O Evangelho é um Evangelho
de um Deus poderoso que mostra a vontade dele e que as pessoas que o conhecem são transformadas. E essa transformação não interessa para este mundo que jaz no maligno. Então, há uma oposição, amados, e nós nos distraímos muito nesse mundo, e o mundo quer envolver a gente num ativismo. Hoje a gente vê, isso que é algo tão bom, que seria a comunicação, um celular, as pessoas andam de cabeça para baixo, esquecem da vida, e passam horas e horas vendo algumas redes sociais, aí vendo alguns aplicativos como TikTok, e se divertindo e vivendo com isso e para isso, horas e horas. Amados, eu que sou cauteloso, às vezes eu me pego 1h15, 1h20 olhando, sabe, para o celular. Aí eu mesmo me repreendo. Põe a mão na minha cabeça, sai de mim. Só tem que tomar cuidado para não cair. Não, celular não, TikTok. Espírito TikTok. Então, amados, são coisas boas, são coisas legais, eu gosto, volto a dizer, né? Mas nós temos que tomar cuidado, porque quando a gente faz um chamado para a pessoa vir à igreja, a pessoa está cansada, a pessoa não quer, a pessoa tem muita distração para sair de casa e vir para uma igreja, que é algo tão importante. Então, hoje, amados, nós temos que olhar para o Senhor Jesus, porque nós vamos acabar esquecendo. Sabe, então a ceia é para nós lembrarmos o que é o cristianismo autêntico. Então, sabe, cuidado. E Jesus então estabeleceu um memorial nesses dias, para que nós saibamos que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vive, Ele reina. E nós não estamos no maligno, estamos vivendo no mundo, mas como embaixadores dos céus, como propriedade de um Deus que está vivo. E olhar para Jesus, para esse que estabeleceu esse memorial, olhar para Jesus, como diz esse texto, é olhar para o alto, é olhar acima das circunstâncias que desanimam as pessoas e as faz andar de cabeça baixa. Muitos estão, né? Essa semana eu visitei 2 pessoas que, sabe, estão envolvidas aqui com a igreja e que estavam desanimadas. E literalmente, quando eu fui conversar com ambas, primeira que eu fui, ele olhava para o chão assim, ó. Está tudo errado na minha vida. Não dá nada certo, estou ficando velho e não consigo as coisas. Eu falei, poxa, mas você deixa Deus. Mas são tantas as lutas que eu não tenho nem pique para ir na igreja. Desanimado. Fui falar com o outro. Tanto problema, tanta luta. Assim, ó. De vez em quando fazia assim, levantava os olhinhos assim. Não lembrava. Aí eu falei, meu Deus. Aí quando eu conversava com Deus, com um desses, é que veio o Salmo 24 da minha cabeça. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Não, tudo bem, esse é um salmo messiânico. A porta, eram os portões que levantavam para cima. Amados, inventa o que quiser. Deus ministra ao nosso coração da maneira que nós cremos na palavra dele. E eu creio que nós temos que levantar os nossos olhos para o Senhor Jesus. E aqui Jesus disse, você só vai vencer se você levantar, olhar para o alto, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, amados, esse mundo, ele é um mundo de aflições. O Senhor Jesus já nos preparou para isso. No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós temos que olhar para Jesus que venceu, sabe, amado? E Jesus, ele não é a gente andar de cabeça baixa, olhando para o chão, mas é olhar para o alto. Então, nós temos aflições, e como cristão, nós temos que, em Cristo, viver, olhando sempre para o alto, sempre com uma esperança. Aí pega, amado. Porque olhar para Jesus, uma das coisas, é ter uma esperança em Deus, esperar em Deus.
Sabe, o Salmo 121, dos versos 1 ao 3, vai dizer exatamente isso: eleva os meus olhos para o alto, para os montes, de onde me virá o socorro? Por quê? Porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará o meu pé vacilar, os meus pés vacilarem. Eu vou continuar firme nessa caminhada, se eu aprender a olhar para Ele e confiar nele. Sabe, amados, nós buscamos e confiamos muito nas coisas aqui de baixo, por isso que vivemos decepcionados e desanimados. Sabe, nós colocamos muita nossa confiança em pessoas. Queridos, a igreja é muito importante, a liderança é muito importante, mas é uma igreja imperfeita. E se nós não olharmos para este povo, que nós precisamos dele, porque a igreja também é um lugar de nós olharmos e vermos Jesus, porque se a igreja é o corpo de Cristo, é onde nós vamos ver a Jesus. Mas não é para ficar olhando para as falhas, os defeitos da pessoa, é para permanecermos firmes, olhando para o Senhor. Eu estou aqui lutando e buscando permanecer como referência, assim como os nossos pastores, mas se algum de nós, mesmo eu, se eu começar a falar tanta asneira, se eu começar a falar heresia, se eu começar a decepcionar tanto vocês com minhas palavras e atitude, amados, desligue-se do Vilela, se ligue a Jesus. Nós podemos até mudar, e pela misericórdia de Deus nós não vamos mudar para pior, mas, amados, o nosso Deus permanece o mesmo. Homens falham, principalmente quando se ensoberbecem e acham que já são os todos poderosos. Falham, amados, por isso que a nossa esperança tem que estar no Senhor, e as pessoas buscam a solução, buscam, sabe, só em homens. Queridos, nós precisamos de homens, nós precisamos uns dos outros, mas a nossa visão, ela tem que ser uma visão celestial, ela tem que ser um olhar para o alto. E muitas vezes as pessoas ficam mal, porque elas estão buscando, sabe, aquilo que só Jesus tem. Em outras palavras, estão buscando Jesus, que está vivo, nos mortos. E eu lembro da palavra de Deus, em Lucas 24, né? Eu não sei se eu anotei aqui em algum lugar, mas em Lucas 24, ali no começo, versículo 5, eu creio, quando as mulheres correm de manhã ao túmulo, na manhã de domingo, Jesus morreu na sexta, então, ao terceiro dia, elas tinham que ir lá, elas levaram produtos, preocupados quem ia remover a pedra, para poderem ungir ali o corpo, para poderem embalsamar o corpo, ou coisa parecida com isso. Mas quando as mulheres, que não falam exatamente quais são, nesse Lucas 24, mas quando elas chegam lá, elas veem que a pedra foi removida, e elas olham que Jesus não estava ali dentro, e elas ficam, creio que procurando, olhando, ué, o que aconteceu? Quem levou? Vamos investigar isso. Aí um anjo ali aparece e fala. Elas abaixam a cabeça, olhando para baixo, né, porque o anjo apareceu brilhando muito, e o anjo fala: por que procura entre os mortos aquele que vive? Sabe? E muitas vezes, amados, o que nós precisamos, queremos e procuramos é Jesus. Mas muitas vezes nós estamos procurando a solução no meio dos mortos, mas é só Jesus. Hoje de manhã eu lembrei de, sem querer me comparar com Jesus, mas apenas usando uma parábola, uma coisa que aconteceu, uma pessoa, uma família tinha saído daqui já há alguns anos, e decepcionada com igrejas, e saiu daqui, foi aí atraído, foi enganada, saiu, veio se despedir, agradecer, tá? Eu falei para não ir, mas eu vou, e foi. E foi passando o tempo, decepção, e de repente começou a buscar
buscar igrejas. Ia numa igreja, não dava certo, ia no outro, não dava certo, ia no outro. Aí foi procurar um pastor, né, de outra cidade, e começou a contar a história, e o pastor começou a ouvir, e ela falou assim: o que você me aconselha? Porque eu não consigo ver uma igreja que eu me encaixe. Ele olhou para ela e falou: sabe o que acontece? É que você está procurando o Vilela. O que você está falando para mim que você quer, eu já identifiquei porque eu conheço, é o Vilela. E o Vilela não está nessas igrejas todas. O Vilela está lá na Cristo Salva da Vila União. Então, é para lá que vocês têm que ir. E eles chegaram e contaram essa história. Sabe, amado? Eu quero que vocês saibam, muitas vezes nós estamos procurando algo num monte de lugar e de pessoas, mas isso é Jesus que nós estamos querendo. E o anjo do Senhor nos fala: parem de procurar entre os mortos aquele que está vivo, porque nós precisamos de um Jesus vivo e temos que aprender a olhar para Ele, estar sim com as pessoas, mas mesmo estando com pessoas com seus erros, seus equívocos, se ela for uma pessoa cristã, nós vamos saber que Jesus está com ela, mas não é ela. Então ela vai, qualquer hora, falhar conosco e vai nos decepcionar. Então, amado, a palavra de Deus, ela vai dizer em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque aqui, amado, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que ser as melhores pessoas possíveis nesse mundo, principalmente como cristão. Mas o Senhor Jesus diz: coloque a prioridade em me buscar, em me procurar, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Deus vai usar pessoas sim para te abençoar, mas se você buscar nele e não ficar buscando nas pessoas, senão você vai viver na decepção. Então, amados, nós temos que mudar o nosso foco, sabe? Porque aquilo que mais nos preocupa, preste atenção nisso, amado, aquilo que mais te preocupa é aquilo que é o mais importante para você. Se é o dinheiro, então é o dinheiro. Se é o trabalho, então é o trabalho que é o mais importante para você. Sabe? Então nós precisamos tomar cuidado, sabe? Porque aquilo que mais nos preocupa é o que é mais importante para nós, sabe? E, amados, se a nossa preocupação, se nos preocupamos em agradar a Deus, em buscar a Deus, se nós temos esse desejo, essa preocupação de buscar mais a Deus, de agradar mais a Deus, de ser mais parecidos com o Senhor Jesus, amado, se essa é a nossa principal preocupação, sabe? Preocupação de fazer aquilo que Ele quer, é porque nosso coração está em Deus. Deus, Ele não está exigindo perfeição de nós. Ele espera superação. Esse caminhar é um degrau de cada vez. Então, nós temos que ter o desejo de sermos pessoas melhores a cada dia e tomarmos muito cuidado com a distração deste mundo. Muito cuidado, porque senão nós vamos tirar os olhos de Jesus. Então, amado, porque aonde estiver o nosso tesouro, ou seja, aquilo que é para nós o maior valor nessa vida, ali estará o nosso coração. Entende? Isso que eu falo, nós temos base bíblica para dizer que aquilo que mais te preocupa é o que é mais importante para você. Então, aonde está o seu tesouro? Aonde está a sua preocupação? Olhar para Jesus, amados, aí nós entramos numa segunda parte. Onde eu quero conduzir vocês para o sobrenatural de Deus, para que você entenda o que é andar no sobrenatural. Olhar para Jesus, amados, é a mesma coisa que olhar para a sua palavra, porque Jesus é o verbo, Ele é a palavra. Então, a palavra e Jesus são um só. Então, olhar para cima é você olhar acima das circunstâncias.
olhar para a palavra de Deus. E olhar, sabe, para a palavra é olhar além dos sentimentos e circunstâncias. Amados, se Jesus é a palavra, e nós, para olharmos para Jesus, temos que olhar para a palavra, não é a gente ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, é lógico, é ler a Bíblia, mas não é ficar lendo a Bíblia o dia inteiro. A palavra de Deus diz que nós temos que meditar na palavra de noite, né? A palavra vai dizer ali no Salmo 1, né, que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque estes terão a recompensa. Estes serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Né? Então, amado, está falando de nós, diante de qualquer situação, agirmos na palavra, porque olhar para a palavra não é só saber a palavra, não é só conhecer a palavra, mas é praticar a palavra. A pessoa fala, eu não concordo com esse negócio de dar dízimo. Amados, na realidade você não gosta de dar dízimo, você não quer dar o dízimo, você não quer crer. É a palavra, só isso. Só isso. Então, porque, como mencionou aqui a minha esposa, amado, tem muitas coisas que é difícil para a gente fazer. Não é fácil. Mas olhar para Jesus não é só conhecer e saber, mas é praticar. E eu quero dizer uma coisa. Quando nós olhamos para a palavra acima da circunstância e decidimos praticá-la, apesar dos nossos sentimentos, isso não é natural. Não é natural, isso é sobrenatural. Eu dou um exemplo para você se sintonizar no que é olhar para Jesus, olhar para o alto, olhar para a palavra. Quando alguém te faz o mal, te humilha, te ofende, te magoa, alguém te maltrata, qual é a atitude natural? Qual é a atitude natural? A atitude natural é se vingar, é responder à altura. Quando alguém te ofende, quando alguém te agride com palavras, o natural é nós falarmos palavras que ofendem igualmente ou mais. Quando você está no trânsito e acontece alguma coisa, alguém põe a cabeça para fora e te xinga de um monte de coisa. Você vai falar, oh, aleluia, Deus te abençoe, meu querido, que a glória, que a graça, que o amor de Deus te recompense. Não, mas não é essa atitude não é a natural. Quando a pessoa chega para você, sua burra, sua idiota, aquilo sobe assim. Essa aí merece uma resposta à altura. Eu sou burra, eu sou idiota mesmo, porque eu casei com você, seu cavalo burro. Então, amados, são atitudes naturais. Porém, o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. A palavra de Deus diz, abençoai os que vos amaldiçoam, perdoai os vossos ofensores. Aliás, você mesmo ora isso, que o Senhor Jesus ensinou. Pai nosso,
que estás nos céus. Ó Senhor, o Senhor me perdoe a mim. Sabe como? Como eu perdoo aos meus ofensores. Você ora assim. É isso que diz o Pai Nosso. Talvez para muitos seja a oração mais hipócrita que existe. Amados, então, você pode dizer, poxa, mas quando as pessoas fazem mal, eu não consigo. Realmente, você não consegue. Sabe por que você não consegue? Porque isso não é natural. Porque isso é sobrenatural. A prática da palavra, em determinados momentos, ela nunca vai ser natural. E infelizmente, a nossa fé ainda é uma fé natural. A gente quer fé para prosperar, a gente quer fé para casar, para arrumar um marido, para não ficar solteiro, a gente quer fé para ganhar dinheiro. Mas você não quer uma fé para andar no sobrenatural. Você quer que o sobrenatural venha até você. E aí você tem fé para isso. Mas fé para andar de acordo com a palavra exige renúncia. Então, amados, você não consegue porque isso é sobrenatural. Isso é olhar para o alto, olhar para Jesus e ser por Ele inspirado a fazer, não aquilo que você está com vontade de fazer, mas para fazer aquilo que Ele diz que é para você fazer. Quando você age, quando você é inspirado, não pela circunstância ou pela atitude do outro, mas como você não olha, não está olhando para a carne, não está com o olhar nesse mundo, o seu olhar está em Deus, em Jesus, você está olhando para o alto, então a sua inspiração, ela é divina, e você então vai ter uma atitude não natural, você vai ter uma atitude inspirada em alguém que é sobrenatural. Por isso que ele diz, olhando para Jesus, aquele que sofreu tais contradições dos pecadores, mas venceu, porque ele olhava para a recompensa espiritual, ele olhava para algo lá na frente, por aquilo que Deus tinha preparado para ele, e por isso ele venceu, porque como homem, ele viveu com a fé em Deus, e uma fé sobrenatural, e o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele está em mim e está em você. Então, se você quer andar no sobrenatural, você tem que andar na palavra. A nossa inspiração, cada dia mais, tem que ser na palavra e não na circunstância, enquanto a nossa inspiração para atitudes que nós temos for a circunstância. Você, infelizmente, vai estar caminhando, e eu também, no natural. Amados, eu disse, Deus não espera de nós. Deus não espera de nós perfeição. Ele espera de nós superação. Que nós subamos um degrau de cada vez. Comece pedindo perdão a Deus. Deus, eu estou tão longe de uma vida sobrenatural. E quando, amados, nós começamos a andar no sobrenatural, eu quero dizer para você, nós vamos ver os milagres de Deus na nossa vida, porque Efésios 1:3 vai dizer, bendito, pode pôr para nós aí, Ana Ju? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amados, não é que Ele vai nos abençoar. Essas conquistas todas de Jesus são as bênçãos de Jesus para nós. E elas estão nas regiões celestes. O que é a região celeste? Não é a religião, não é a região natural, é uma região sobrenatural. E só
quem age e caminha no sobrenatural é que vai conseguir ter todas essas conquistas. Senão nós vamos continuar recebendo em conta-gotas. Sabe, amados, precisamos urgentemente nos encher da presença desse Espírito para receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas, amados, vamos parar de olhar tantas circunstâncias, vamos levantar a nossa cabeça, olhar para Deus e começarmos a ter ação, atitude e reações diferenciadas de pessoas de fé, de homens de Deus, de mulheres de Deus, jovens, adolescentes, crianças que são de Deus e vivem por Deus e para Deus, olhando para Jesus e tentando imitá-lo para ter a recompensa sobrenatural que ele teve. E hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. Amados, a palavra de Deus está cheia de versículo que vai nos dizer isso. A palavra de Deus vai dizer em Colossenses 3:1, se você é uma nova criatura, se você nasceu de novo, se você entregou a sua vida a Jesus, então busque as coisas que são lá de cima, onde Cristo está. Se você ler esse capítulo 3, até a metade do capítulo 3 de Colossenses, você vai falar só disso. Como ter, sabe, as coisas do alto. Então mudando nossas atitudes, entendendo que nós morremos com Cristo, nós somos crucificados com Ele. Então, nós somos pessoas de atitude diferenciada e é tempo de nós entrarmos no sobrenatural de Deus. Por isso eu digo, levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória, o Senhor, forte e poderoso, poderoso na batalha. Quem é esse Rei? Esse, o Senhor Jesus Cristo. Ele quer entrar com poder em nossas vidas, mas vamos deixar de sermos pessoas tão naturais. Qual é a tua fonte de inspiração? Eu quero que todos os dias seja Jesus. Ainda estou lutando. Sabe, amados, o grupo já pode vir. Por andarmos no natural, reagirmos naturalmente. Nós temos perdido tantas coisas nessa vida. Pessoas têm perdido relacionamento, têm perdido famílias, têm perdido relacionamento com os pais, têm perdido ministérios, porque têm agido e reagido naturalmente, porque sua fonte de inspiração, ela não é a palavra, ela não é Jesus. Você está olhando muito mais para baixo. Vamos levantar a cabeça, vamos olhar acima das circunstâncias, amado. Vamos parar de procurar defeito nos outros e descer a boca. Vamos mudar, vamos ser pessoas mais parecidas com Cristo. Deus tem milagres, sim, amado. Mas de acima de tudo seja um milagre nas mãos de Deus. Vamos surpreender. Você quer andar no sobrenatural? Está aí. Está aí a palavra de Deus. Eu não consigo controlar as minhas emoções. Porque você olha para a circunstância. Hoje de manhã, agora eu lembrei aqui. Queria chamar alguém aqui que não estava de manhã. Você é bom de equilíbrio, Abraão? Meu amigo, então vem aqui. Um homem equilibrado. Aqui está como controlar as nossas emoções que são tão inconstantes. Não é fácil.
Obrigado, homem equilibrado. Amados, assim somos nós dessa vida. Nós queremos equilibrar os nossos sentimentos, mas sempre estamos desanimados, porque nós estamos olhando para as nossas mãos, para nós, para baixo. E Deus diz: eleve seus olhos para o alto. Aprenda a levantar seus olhos a Deus. Nós sim somos falhos e dependemos da graça de Deus, mas não se conforme. Olhe para Jesus, olhe pelo que Ele passou, olhe pelas ações e reações que Ele teve. Comecemos a abençoar, a ser bênção nessa vida. Feche os seus olhos. Senhor Deus amado, Senhor Deus querido, eu apresento esse povo diante de Ti. Cubra, Pai, com Tua graça, cubra com Tua glória e amor, Papai, e que cada um de nós aprendamos a nos inspirarmos em Ti, olharmos para o Senhor, conhecer a Tua grandeza, o Teu amor, e decidirmos, Pai, nessa vida fazer o que a Tua palavra diz que é para fazermos, mesmo contra a nossa vontade e sentimento, porque isso é sobrenatural. Amamos a Ti, dependemos de Ti. Sim, meu Deus, que sejamos inspirados por essa presença, por essa palavra gloriosa, que ela possa ser revelada aos nossos corações, Papai, e que as nossas atitudes deixem de ser tão naturais, Papai, e que possamos andar, viver no sobrenatural, olhando para a Tua grandeza, olhando para o Senhor. Meu Deus, toque no coração desse povo, que aqui está para aprender, para serem melhores, Papai. Fortaleça cada um, meu Deus, e que eles aprendam, Papai, a andar a cada dia um pouquinho mais no Teu sobrenatural, olhar para o alto, não viver como pessoas desanimadas, com a cabeça baixa, mas que ergamos a cabeça para poder contemplar a Tua glória, a Tua grandeza, em nome do Senhor Jesus. Fortaleça, Pai, derrame a Tua unção, a Tua capacitação, meu Deus.